Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para todas as empresas, a liderança e a comunicação ligadas à área de saúde e segurança no trabalho. E para falar com a gente sobre esse tema tão especial, nós temos aqui a psicóloga organizacional, a Sônia Rossi. Sônia, seja bem-vinda em mais um episódio. Obrigada, Bia, né? De novo, obrigada pelo convite, pela confiança em discutir temas tão relevantes, tá? Obrigada. Muito obrigada. Bom, Sônia, acho que a gente pode começar então explorando esses dois temas que se entrelaçam, né? A liderança e a comunicação. Como que você vê esses dois, como que você vê a relação entre esses dois aspectos e ligado ainda à área de saúde e segurança do trabalho? Independente da área, né? A gestão corporativa, ela é muito alicerçada na questão da liderança e na comunicação. Por quê? Porque uma empresa tem um projeto, ela tem demandas, ela tem áreas, e eu costumo dizer que ela está organizada em 3 elementos, né, que é operações, a parte de comercial e a parte de gente. Então, dentro da parte de gente, liderança é fundamental, porque a gente fala de uma relação, não é só uma relação de trabalho. Eu falo que a liderança ela é responsável por demonstrar para as pessoas que enquanto a gente trabalha, a gente está se desenvolvendo, a gente está aprendendo, a gente está ampliando nossas competências, está ampliando nossa zona de aprendizagem, né? E isso perpassa por todas as áreas. E a área de segurança e medicina do trabalho, ela se encaixa perfeitamente. Por quê? A gente precisa comunicar muito essa questão da importância da segurança, né? Como cumprir as normas e porquê das normas, porque nós sabemos que o ser humano não é bom cumpridor de normas, né? Ele sempre gosta Pela sua natureza, né? Pela sua própria natureza, ele faz um processo de descontinuidade, ainda tem muito daquilo, faço enquanto estão olhando, faço enquanto estão auditando. Então, a comunicação e a liderança são fundamentais para você mudar as crenças do funcionário, que ele não está fazendo aquilo porque é uma norma regulatória, ele não está fazendo aquilo porque alguém mandou, né? Mas que ele entenda o quanto isso faz sentido, inclusive para a vida dele. Então, a empresa precisa comunicar isso como parte dos seus valores, né? Eu estava até olhando os valores de uma empresa ontem, em que ela coloca comunicação como um dos principais, gostar de gente, gente que gosta de gente, né? Isso é liderança, isso é trabalho em time, disciplina, né? Então, tudo isso passa pela questão da segurança do trabalho. E passa por todas as áreas, porque a gente, quando está representando a filosofia da empresa, enquanto líder, você tem que ter a atitude de dono. Eu falo que o pensamento de dono, o sentimento de dono e a ação de dono. E contar isso para a equipe é fundamental para que elas se engajem num processo junto com você. Não é um processo simples, é um processo complexo, por isso que a gente precisa persistir. As pessoas às vezes dizem, mas eu falei. Não, fala de novo, escreve, muda o estímulo, põe um desenho, sabe? Põe um gráfico. Cada pessoa entende de um jeito Isso, aquilo, exatamente. Né? Então, aí você vai construindo a cultura de segurança, de produtividade, de felicidade, de bem-estar, enfim, tudo que a gente quer numa relação de trabalho, onde a gente, né, passa a maior parte do nosso tempo e da nossa vida. E isso gera um ambiente mais seguro, um ambiente mais saudável, né? Sim, eu falo que assim, a segurança ela começa por uma boa estrutura, por uma boa hierarquia, né? E as pessoas representando os seus papéis e suas responsabilidades. Então, às vezes as pessoas pensam que assim, é soltar balões, foguetes. Não. Primeiro, para eu ter segurança psicológica, eu preciso saber qual é o meu papel, qual a minha responsabilidade, como é que eu sou medido, né? Eu preciso de feedback, eu preciso de gente que eu confie, porque quando eu erro as pessoas
podem me contar, né? E o líder tem esse papel de desenvolver as pessoas. Ele ajuda a atrair as pessoas, porque às vezes a gente, né, vê que um funcionário chega, você propõe uma mudança de setor e ele fala, eu não quero ir para lá por causa do líder. Né? Então, assim, esse líder precisa saber disso. Uhum. Né? A gente precisa contar para ele, com dados, com fatos, de que isso é uma percepção e que isso, inclusive, atrapalha no crescimento profissional dele. Né? Porque é uma relação de poder. Eu passo a ter poder sobre a vida das pessoas. E quando eu passo a ter poder sobre a vida das pessoas, aumenta em muito a minha responsabilidade. Né? Eu não posso descuidar. Eu tenho que, inclusive, com as normas de segurança, ajudar a pessoa a se proteger dela mesma. Porque tem muitos acidentes que é fator pessoal, é ato inseguro. Né? E a pessoa foi treinada, tem uma placa de não pise aqui, né? Uhum. Não pule 2 pessoas nesse lugar, né? Então, use o EPI. Use o EPI, né? Então, a gente vê que a liderança dentro do papel de comunicação, de comunicador, ele atua amplamente em todos os sentidos e é fundamental. E como que uma boa liderança, então, pode impactar positivamente esses aspectos de saúde e segurança do trabalho dentro da empresa? Ele pode impactar se comunicando com a equipe e fazendo disso rotina e continuidade, sabe? Eu falo que às vezes a gente entende, eu vejo dentro da empresa, que acredita que segurança é responsabilidade do SESMIT. O SESMIT que é responsável pela segurança. Não, o técnico de segurança, ele é uma ferramenta para fiscalizar se a gente está agindo dentro das normas corretas, né, adequadas, se protegendo, e ele é um elemento que nos ensina. Então, eu não valido aquelas práticas da área de segurança que são de inspeção, sabe? Eu vou fazer uma inspeção de segurança, quer dizer, eu estou indo lá para pegar o erro, né? Então, ok, se você encontrar erros, volta e fala de novo, treina de novo. Mas também reconheça, elogie e agradeça as pessoas por estar praticando as normas para as quais elas foram treinadas. Então, eu sinto que falta muito essa relação de gratidão, né? Olha, que legal, eu estive aqui no setor e muito obrigada porque vocês estão se cuidando, né? Então, você começa a fazer a pessoa entender que vale a pena fazer aquilo. A importância da prevenção, né, de uma forma exatamente. geral. Porque, hora ou outra, a gente vai ter uma queda súbita de QI, vai fazer uma coisa que não devia, vai pisar num lugar, vai torcer o pé, vai subir numa escada. Então, isso é inerente à natureza humana. Porém, a gente precisa estar atento àqueles jeitinhos que eu quero dar para facilitar. Né? Aqui tem uma água fervente, né? Se for uma operação que tem lá um risco com água fervente. Eu vou, né, em vez de eu dar a volta, eu vou pular. Uhum. Né? O risco de você cair dentro, queimar, né? É muito grande, é um grande, risco, né? Exatamente. E mesmo que fosse pequeno também, né? Exatamente. Então, eu lembro que eu trabalhei bastante tempo numa fábrica, né, eles faziam colchões e eles tinham a lâmina que corta, né, a espuma do colchão. E a lâmina vem, né, cortando assim na transversal, assim, né? E eles punham a mão em cima e ficavam acompanhando, sabe? Então, assim, qual que é a chance, né, de você dar uma descuidada, dar uma apertada e aquela lâmina pegar a sua mão? Então, toda vez que eu encontrava eles, e eles tinham luva de aço para usar, né? Mas eles tiravam, ficavam com a mãozinha em cima da espuma. E toda vez que eu ia e via eles fazendo isso, eu falava assim, puxa, como seria legal você poder abraçar seus filhos em casa com as 2 mãos, né? Aí você fala, Então, assim, a pessoa precisa entender, sabe, que o que eu faço ali hoje pode parecer simples, né? Não tem problema nenhum, mas pode me mutilar. Uhum. Né? Então, a segurança ela tem que estar no DNA da operação. É isso mesmo. Fazer com qualidade, fazer nas condições seguras, porque isso me deixa bem, né? Isso me causa bem-estar. Então,
é esse entrelaçamento, é essa conexão entre as áreas liderança e comunicação que todos precisam estar atentos. E quais os comportamentos principais, os comportamentos-chave que você vê que esses líderes que realmente fazem a diferença, eles têm dentro dessa atuação em saúde e segurança do trabalho? Primeiro, ele tem uma postura em que os comportamentos passam por ser uma pessoa inspiradora. Não fala de mais, não fala de menos, mas fala o que é necessário, né? Fala com as pessoas, não fala das pessoas, né? E escuta as pessoas. Eu falo que a liderança precisa ampliar muito a sua audição, porque a escuta no ambiente de trabalho, principalmente para opiniões diferentes daquela que o líder tem, nem sempre é muito bem-vinda, né? Então, eu falo para os líderes sempre, olha, escute o novato, sabe? Tem um novato, vai lá e pergunta para ele, o que você está vendo, o que você está percebendo, o que você acha que pode melhorar, porque o novato estranha, né? Ele faz perguntas. Então, às vezes, eu vejo as pessoas se irritando com o novato. Ele fica fazendo um monte de pergunta. Que legal que ele fique fazendo um monte de pergunta. Então, primeiro, ser uma pessoa que inspira confiança. Para isso, você precisa ter coerência e congruência, né? Fala o que deve e faz o que fala, né? Não fala uma coisa e faz outra. Então, isso é extremamente importante. Então, ser uma pessoa de confiança, inspiradora, que representa a filosofia da empresa, tá? E por isso ele não compartilha com o não cumprir as normas, né? E não delega isso para a área de segurança e medicina do trabalho. Então, isso é para ele representa esse papel. E ele fala com as pessoas, agradece, dá parabéns, né? E fica muito feliz e conta isso para as pessoas e escuta, abre a comunicação com a equipe dele, principalmente com as novas gerações, né? Com a vigência nos ambientes de trabalho das diferentes gerações, a gente precisa muito da escuta, precisa muito de fazer as pessoas entenderem que a gente tem percepções diferentes. Então, se você me pegar eu, né, que já passei dos 60, né, e pegar um jovem, ele tem uma percepção diferente de mim. E que legal que ele tem uma percepção diferente, porque daí a gente pode conversar, né? Eu falo que nada está escrito em pedra. Eu não gosto de conversar com gente da era jurássica, né? Porque ele escreve em pedra e daí nunca mais quer mover. Então, não, a gente precisa dialogar. Então, também demonstrar o comportamento de que eu te treino, vem cá, eu te treino, eu te ensino, né? Não é uma pessoa que vai lá e ensina de qualquer jeito, coercitivamente, e a pessoa fica com medo, né? Não entende direito e fica com medo de fazer pergunta. Então, ele deixa claro que treinar é uma responsabilidade dele e que ele vai conferir o que ele te treinou para sua própria segurança e para o seu sucesso profissional, né? Porque um líder que me treina, poxa, ele é meio caminho andado para a minha vida profissional, porque o saber é meu. Então, ele precisa ter essa preocupação. Um outro comportamento demonstra cuidado realmente com a pessoa, sabe? Não é só ver se ela pegou atestado, chamar atenção, né? Ou monitorar por que pegou atestado, se faltou, mas é assim, demonstrar para a pessoa que eu me preocupo com a sua ausência, porque você é importante para mim, sabe? Como pessoa. Como pessoa, como líder, é para mim, você trabalha na minha equipe, no meu time, então você é importante para mim, e eu me preocupo com você, né? Então, a gente tem os combinados, né? Sempre onde eu trabalho, se alguém vai se atrasar, manda um WhatsApp, avisa, porque eu me preocupo com você, né? Você trabalha para mim e eu trabalho junto com você para a empresa. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando nessa relação. Celebra, né? Um comportamento que eu acho que as lideranças brasileiras aí peca demais também, é celebrar, sabe? Ficar feliz com a equipe, né? Junto com a equipe. Né? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu não posso nem sorrir, sabe? Porque eu perco o respeito. Não. Eu acho que pessoas que têm bom humor, que sorri, que dá liberdade, que cobra, que ensina, que monitora, né? Porque no ambiente de trabalho você não pode fazer o que você quer, do jeito que você quer, né? Então eu preciso celebrar.
celebrar micro vitórias, sabe? Conquistas mínimas, a terminar um relatório, né? Uma operação mais simples, mas puxa, que legal, sabe? Estamos no caminho certo. Isso, estamos no caminho, sabe? Eu gosto muito de celebrar, sabe? Uma coisa que eu vou numa reunião, consigo uma coisa, consigo uma mudança. Nossa, eu venho lá e entro na sala e falo, uhul, mais um passinho, tal, sabe? Porque isso as pessoas falam, puxa, que legal, o que eu estou fazendo aqui faz sentido, né? Então, eu me identifico com isso. E aí também trabalhar com o foco da cultura, sabe? Nunca perder a sintonia com o foco da cultura. Qual que é a missão da empresa, quais são os valores, qual a visão de futuro. Eu falo que o líder tem que usar isso muito na sua linguagem, nos seus processos de comunicação. Ele, às vezes, falam muito do trabalho, do jeito que tem que ser feito, né? E não usa a ideologia da empresa, esses elementos como forma do porquê que nós estamos fazendo isso. Então, olha, nós vamos ter que refazer essa operação, porque a nossa missão é trabalhar com excelência, porque senão, né, o cliente vai perceber que está fora dos padrões. Então, olha, lembra, está escrito lá na parede, ó, trabalhar com excelência. Então, não é lá na parede, é aqui no nosso coração, é aqui na nossa mente, né? Então, trazer isso, olha. Ver alguém não trabalhando em time, olha, peraí, a gente precisa se alinhar, porque o nosso valor é trabalhar em time. Se a gente tem diferenças, vamos conversar, vamos se alinhar, vamos botar na mesa, né? Então, são comportamentos que parecem muito simples e óbvios, né? Mas eles não são. Eles exigem uma disciplina do líder. Eu falo que a gente precisa de um checklist, sabe? Todo dia está olhando. Eu compartilhei as informações que eu tenho com a equipe, porque às vezes a equipe também fica trabalhando às cegas. Né? Você pediu um relatório, para que você pediu esse relatório? Por quê? Né? O que a gente ganha com isso? Então, a gente tem que compartilhar essas informações. Foi numa reunião, né, com a diretoria ou num evento, volta, compartilha com a sua equipe. Gente, olha, eu fui lá, a gente discutiu isso, né? Então, olha, estamos num caminho, o trabalho de vocês está sendo valorizado. Então, assim, são coisas muito simples no discurso, mas no dia a muito dia... complexo da gente ensinar isso e inspirar as pessoas a mudar e assimilar um estilo de liderança eficaz, efetivo e principalmente com uma gestão humanizada, entendeu? Que as pessoas entendam, faz sentido eu trabalhar para esse cara, quero seguir essa pessoa. E tem a questão também do exemplo, né? O exemplo, ele é importante e bem central, né? Até para uma afirmação mesmo de cultura, de seguir naquela direção. Sim, exatamente. Então, eu falo que as palavras informam, o exemplo arrasta, né? Então, se eu quero que a minha equipe faça, eu preciso dar o exemplo e fazer. Né? Então, é isso que... E quando eles não fazem, a gente tem que voltar e falar, gente, peraí, parece que a gente ainda não entendeu, né? Vamos fazer de novo? Isso tem que ser assim, 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 né? E principalmente, uma coisa que eu gosto muito como líder é de mostrar para a equipe o quanto que é importante a gente simplificar as coisas. O quanto que é importante eu não ficar cercando o meu setor, sabe? Tudo é meu, né? Não, eu tenho que ter uma cultura no departamento onde as pessoas têm uma visão do todo, né? E eu preciso validar essas partes com saberes individuais, porém, eu preciso sempre comunicar que nós somos um todo, né? E conectados, nós fazemos um trabalho de excelência, atendendo aos valores da empresa, para chegar na visão de futuro que a gente precisa e almeja. Sônia, e falando sobre a comunicação, no âmbito de SST, como que você vê a importância da comunicação assertiva nesse ponto? Ela é fundamental, Bia, por quê? A comunicação assertiva, eu digo, o que precisa da forma que precisa. E aí as pessoas entendem e têm vontade de fazer. Isso impacta no resultado. Isso impacta no resultado e impacta na qualidade de vida das pessoas. Então, existem técnicos, né, gestores de segurança, nossa, que ele fala de uma forma que a equipe fica encantado.
E tem outro que chega lá e, né, olha o equipamento. Né? Eu falo, nem fala, rosna, né? Então as pessoas falam, nossa, cara chato, né? Eu não quero seguir esse cara, né? Então a gente precisa entender que a gente fala pelo tom de voz, a gente se comunica pelo tom de voz, a gente se comunica pela expressão facial e a gente se comunica com as palavras. Então, a área de segurança precisa se beneficiar disso. Os técnicos precisam ser treinados e eu vejo que falta isso, como em todas as outras profissões, na formação deles. Entendeu? Eles vêm muito com aquela visão de inspetor. Né? Formação muito técnica. Muito técnica. E aí não tem essa gestão humanizada. Né? Não sabe como falar com as pessoas. Tem crenças que não são apoiadoras. Né? Então, a gente precisa mudar. Sempre eu falo, a gente precisa ampliar a nossa zona de conforto. Né? Amplia. A gente não sai da zona de conforto. Ninguém perde sua essência. Né? Mas a gente amplia. Lida com os nossos medos. Olha, eu assumi uma área de liderança, obrigatoriamente eu vou ter que aprender a me comunicar bem. Tá? Eu falo sempre, eu tenho mais de 40 anos de profissão, gente, e eu todo dia cometo erros de comunicação. Começo a explicar uma coisa de trás para frente, entendeu? Eu explico para mim, achando que o outro está entendendo. Então, a gente tem que estar todo dia se olhando, sabe? Mandei mal, né? Né? E essa autoanálise é importante, né? Super importante. Por quê? Porque a comunicação é o calcanhar de Aquiles da empresa. Esse é o principal desafio, que ia ser a minha próxima pergunta. É o principal. Esse é o principal desafio em todas as corporações. Por quê? A gente tem símbolos, a gente tem códigos e a gente acha que está falando as mesmas coisas. Entendeu? Então, às vezes, uma vírgula faz toda a diferença. Né? E a mesma palavra, né, para uma pessoa tem um significado, para outra tem outro significado. E os novatos, então, né? Os novatos, eu me preocupo muito com os novatos. Os novatos, as pessoas da casa falam assim, ó, não, você vai ali, faz ali e tal, sabe? Ó, vira lá, fala com o fulano. Né? Outro dia eu peguei um funcionário novo, falou assim, ó, me deram esse monte de papel, mas eu não conheço ninguém na empresa, eu não sei achar essa pessoa que eles pediram para eu localizar. Né? Então, assim, a gente acha que o novato estava aqui. Né? O novato a gente esquece, né? Ele não estava aqui. Né? O novato não estava aqui. Então, a gente precisa ensinar para ele onde que é banheiro, né? As normas de convivência, né? Tom de voz, as paredes têm ouvidos. Né? Então, assim, tudo, né? Dá bom dia, boa tarde. Eu vejo, às vezes, principalmente os aprendizes, né? Eles passam olhando para o chão, né? Aí eu falo, não, opa, bom dia, olha para cima, né? Mas quem contou para ele que ele pode fazer isso? Né? Dependendo, de repente, ele entrou lá e ele acha que não pode cumprimentar as pessoas, ele não faz parte da empresa, né? Então, a gente precisa ir contando para as pessoas, porque as pessoas precisam ser comunicadas. E como que a gente consegue melhorar essa comunicação? Bia, fazendo esse exercício de autocomunicação, né? De autoobservação. Comunique-se com você, tá? Eu falo que a gente tem a comunicação intrapessoal, eu comigo mesma, eu percebendo meus sentimentos, eu percebendo meus medos, né? Pega lá o divertidamente, né? Percebendo suas raivas, percebendo o que te incomoda, porque isso tudo vai reverberar na comunicação. Se eu sou uma pessoa mais irada, raivosa, a minha comunicação vai ser raivosa. Eu vou dar mais crítica do que elogio, sabe? Se eu já sou uma pessoa mais sentimental, eu já vou mais apelar para o lado pessoal, já vou ficar triste, sabe? Já vou aborrecida com as coisas. Então, a gente precisa usar a racionalidade como pilar de comunicação com a gente mesmo, se perceber, se conhecer, saber dos seus medos, né? As pessoas até dizem que um dos 3 maiores medos, né, é a comunicação. E eu falo que as pessoas não têm medo de falar, elas têm medo de falhar em público. Então, aí elas travam. Então, elas desenvolvem um mecanismo de não falar. Não falo porque daí eu não erro. Mas o jeito de andar conta de você,
né? Você está o tempo inteiro falando em público, você está falando com a sua família, você está falando se com as pessoas, está se comunicando, né? comunicando, você só está distraído. Então, a gente precisa cuidar disso. Então, primeiro, coloca isso no seu drive. Tá? Comunicação é fundamental para a liderança. Eu preciso pegar feedback dos outros para ver como é que eu estou na minha comunicação. Fui clara? Vocês me entenderam? Repete para mim. Né? Então, a gente começa esse exercício de autodesenvolvimento. Então, primeiro se comunique com você. E aí você treina, cuida para se comunicar com os outros. Então, vai para uma reunião, leve informações, né? Leve dados, tenha uma agenda organizada, para você ter autoconfiança. Tem gente que fala, nossa senhora, nossa, eu passei um medo, desconforto. Mas você foi preparado? Porque senão você vai passar desconforto. Então, teve uma pergunta que eu não sabia. Aí vem o medo. Gente, tudo bem, né? Eu não sei. Desculpa, isso eu não sei. Eu posso levantar e trazer para você depois. É lícito dizer não sei, né? É permitido, né? É permitido, né? Dizer, eu errei, desconsidere isso, né? Cancela. Então, isso tudo ajuda a gente a melhorar a nossa comunicação. Mas é treino diário, Bia, porque a gente tem muita transação cruzada da comunicação, sabe? Ontem mesmo, um colega foi se servir no cafezinho lá do setor, e aí ele falou assim, você quer um café? O que eu deveria ter respondido? Sim, por favor, Sim ou não, né? Sim ou não. Eu falei para ele, não, eu acabei de tomar o café. Ele falou, não perguntei isso. Entendeu? Mas eu desapercebida falei, né? Quer um café? Acabei de tomar. Acabei de tomar. Ele falou assim, não, eu te perguntei se você quer, você não quer outro café? Então, a gente, sabe, hora ou outra você está fazendo uma transação cruzada. Uma pessoa pergunta uma coisa e você responde outra coisa. Entendeu? Então, a pessoa fala, que horas são, Sônia? Nossa, já está tarde. Não, que horas? Responde a hora. Responde a pergunta, Responde a pergunta, sabe? Então, assim, nós somos terríveis em comunicação, sabe? A gente precisa, no casamento, a comunicação, né? Com os filhos, a comunicação. Em tudo, né? Em tudo. A gente apanha sempre da tal da comunicação. E até para a gente elaborar também o que nós mesmos queremos com aquilo, né? Às vezes a gente também não... Não, a gente não se acha, né? Então precisa, por isso que eu falo, a comunicação intrapessoal é fundamental. Né? Eu falo que a gente precisa ter momentos com a gente mesmo. Né? Então, estar sozinho não é solidão, é estar com você. Se perceber, se observar, sabe? Fazer uma análise do seu dia, das suas relações, da sua forma de se comunicar. Então, né, tem gente que fala gritando, tem gente que fala muito baixo, né? Então, assim, a gente precisa esse olhar para si mesmo. Por quê? Você vê, por exemplo, uma pessoa que tem uma carreira, né, evolutiva em liderança, normalmente ele fala bem. Ele se comunica melhor. E aí ele inspira as pessoas. Entendeu? Então, a comunicação é tudo de bom. E como que a gente consegue, como a psicologia também organizacional vê isso, mas como que a gente consegue criar um ambiente, criar uma cultura de segurança, uma cultura ali em saúde e segurança do trabalho dentro das empresas, aliando então tudo isso que a gente conversou, a liderança, também aliado à comunicação. Como que a gente pode fazer isso? Via, começa por comunicar desde a governança, sabe? A governança, o diretor, o presidente, precisa verbalizar, dizer que segurança é fundamental. Entendeu? Tem que contar isso para toda a sua base de gestão. Ele, como representante da gestão corporativa, né, das estratégias corporativas, diretrizes estratégicas da corporação, precisa colocar isso como um dos elementos da gestão. Então, a gente às vezes fala de lucro, fala de eficiência operacional, de ambiente bom. Ambiente bom é um ambiente seguro, entendeu? Que faz as pessoas entenderem que elas podem se machucar, podem machucar outros. Então, a gente precisa colocar
todas as diretrizes e o dono precisa se manifestar. Ah, Sônia, eu tenho uma pizzaria, nós trabalhamos em 3. Comunica, escreve lá na prateleira. Segurança é fundamental. Atenção às normas de segurança. Não ligue o botão, entendeu? Precisa contar para as pessoas, precisa escrever. Conscientização, é uma sensibilização de uma forma geral. E comunicar, escrever, sabe? Eu gosto muito de escrever. De símbolo, né? O símbolo você bate o olho, você vê, você já lembra. Entendeu? Então, comunica, cria programas de comunicação interna, coloca nos murais, coloca nos setores, coloca aonde puder, cria cartilha de segurança no trabalho, faz treinamentos contínuos de segurança no trabalho, repita dentro dos ciclos, não só nos ciclos obrigatórios, né? Olha, viu que aconteceu 2 acidentes por fator pessoal. Reúne e faz, né? Diminui. Hoje a gente tem o digital, dá para mandar um recadinho, né, para todo mundo, mensagem de segurança. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, para criar cultura, a gente precisa intensificar a comunicação. As pessoas sempre perguntam, como é que a gente faz? Cultura é o que a gente faz quando a gente está trabalhando e ninguém está olhando. É automático aquilo. Né? Então, aqui, quando as pessoas estão trabalhando, elas cooperam. Então, a cultura da empresa é cooperativa. Né? As pessoas, enquanto estão trabalhando, cuidam das normas de segurança. Então, elas, na cultura, tem segurança, né? E tem os mecanismos de cuidado. Tem os corrimões, tem os lugares para pisar, e isso sendo comunicado. Tem que haver essa persistência na comunicação. Né? Eu falo que a gente, às vezes, é bom de iniciativa, não é bom de acabativa. Tem que começar e continuar falando. Né? Começa e continua falando. Um dia não precisa mais falar daquele assunto, mas mesmo assim dá uma faladinha de vez em quando. Só para relembrar. A gente não querendo ser repetitiva, mas vou dar uma palhinha. É isso mesmo. Sônia, treinamentos, feedbacks também são importantes nesse processo, né? Sim. A área de recursos humanos é fundamental, porque os projetos são casados, né? Então, eu falo que a empresa ela opera em 3 eixos: atrair, desenvolver e reter pessoas. Então, a área de treinamento é fundamental. E bons métodos de treinamento, sabe? Treinamentos dinâmicos, treinamentos, né, que realmente comuniquem. Práticos, né? Práticos, assim... funcionais, simulações, para a gente realmente se testar se a gente está apto e está evoluindo. Porque é quando a gente, né, se testa. Então, outro dia eu escutei meu diretor e falou assim, eu vou tocar a sirene e quero ver como é que vocês vão fazer para sair desse lugar. Entendeu? Então, será que a gente está ensaiado para sair? Né? Será que a gente... Então, assim, a prevenção... Né? Eu estudei muito os bombeiros, né? Através de um autor chamado Michael Wilson, e ele estudou muito os bombeiros, a cultura dos bombeiros. E ele falava assim, o bombeiro não deixa para se preparar quando o fogo começa. Né? Então, quando o fogo começa, ele só vai aplicar as técnicas que ele já desenvolveu. E aí, dificilmente, um bombeiro morre queimado. Porque ele está preparado para fazer a sua ação, antecipadamente. E quando eu venho treinando, Bia, com muita frequência, aquilo é automático. Porque quando eu não domino, eu não vou ter destreza. Né? Aí eu fiz uma vez, e daí? Vai esquecer, vai ficar nervoso na hora, né, do nervosismo. E se a gente já fez aquele caminho várias vezes, sem precisar, a hora que você precisar, você no automático, você já vai fazer. É isso mesmo. Entendeu? Então, a repetição não é obra do acaso, sabe? A excelência não é obra do acaso. A repetição é que nos leva à excelência. Sônia, para que a gente finalize, então, a nossa conversa de hoje, tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar, de pontuar com relação a tudo isso que a gente conversou? Eu sempre gosto de frisar, Bia, assim, a questão de... Pense em quem você quer ser, com quem você quer estar, de que forma você quer estar, sabe?
E pense nisso como algo prazeroso, como algo que te diverte, te alegra e te inspira. Porque aí você aprende facilmente e você aplica facilmente. Então, não veja assim que a área de segurança é de alguém. Segurança é eu comigo mesmo, é eu cuidando de mim e é eu cuidando dos outros. Trabalho em time é eu sendo bom parceiro de trabalhar em time e as pessoas e colaborando com as outras pessoas, né? Então, assim, se defina, se cuide, se olhe e saiba quem você quer ser e como você quer estar no futuro, porque os seus atos hoje prognosticam o seu amanhã. Muito obrigada, Sônia. Obrigada Então, eu. também em nome do Jorge Coelho, fundador da Medivo Saúde Ocupacional, a gente agradece. Sempre é um prazer muito grande ter você aqui e a gente espera outras oportunidades de você aqui junto com a gente novamente. Obrigada, gente. E olha, não só escuta, tá? Incorpora e aplica. Obrigada. Obrigada.